Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa manhã. Meu nome é Elcio Pacheco e estaremos aprendendo juntos um pouco mais sobre a palavra de Deus neste dia. Dou graças a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com os irmãos um pouco a respeito da sua palavra, dos seus princípios, dos seus ensinos. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe e que abençoe esse tempo precioso que nós teremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento singular em nossas vidas. Um momento de aprendizado, um momento em que nós nos submetemos à direção do Teu Espírito para podermos, na direção do Senhor, aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Que nossas mentes e corações estejam cativas e estejam focadas no aprendizado para que memorizemos, para que fixemos e, acima de tudo, que esses princípios possam fazer parte da nossa vida diária. Tem sido a nossa oração para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Essa é a Escola Bíblica da Igreja Bom Pastor. Hoje nós estamos na lição número 4 e o nosso tema é as marcas da falsa espiritualidade. Um dos sinais que apontam para a segunda vinda de Jesus Cristo é a proliferação da falsa religião. Falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinos e falsos milagres, conforme nos ensina Mateus 24. A falsa religião, ela gera um falso crente e uma falsa espiritualidade. As marcas da falsa espiritualidade são mais facilmente entendidas quando nós compreendemos melhor a verdadeira espiritualidade. Jesus é, via de regra, o melhor modelo que nós temos de uma espiritualidade autêntica, de uma espiritualidade verdadeira. Em contraste com Jesus, temos os fariseus, que entraram para a história como modelo de falsa espiritualidade, um modelo a não ser seguido, Então tendo como base esses dois modelos, nós não teremos grandes dificuldades em separar a espiritualidade autêntica da espiritualidade falsa. Bem, tendo aprendido a discernir entre a verdadeira espiritualidade e a falsa, nos defrontamos com um grande obstáculo à prática de uma espiritualidade sadia. E qual seria esse grande obstáculo? Resposta? Nós mesmos. Parece meio paradoxal dizer que somos um muro que nos impede da prática de uma espiritualidade verdadeira. Nossa natureza humana, caída, terrena, se opõe a tudo que se chama Deus. Mesmo naqueles que já caminharam bastante, estão amadurecidos na fé, provados e aprovados, têm grandes dificuldades em vencer a si mesmo e diariamente negar-se a si mesmo, pois é um processo contínuo, é dinâmico, é diário. Paulo, nosso apóstolo, ele é um grande exemplo do quanto esse processo pode ser difícil, Em Romanos 7, ele fala um pouco sobre essa batalha interna entre querer e fazer. Basta lermos o capítulo e a gente vai ver essa dificuldade, essa luta entre colocar em prática aquilo que o Espírito nos coloca na mente e no coração, Como é que nós poderíamos, então, vencer essa luta? Seguindo o melhor exemplo de todos, o Senhor Jesus. Ele não começou o seu ministério antes de ser revestido com o Espírito Santo, através do qual pôde fazer a vontade do Pai. Por isso, ele orou dizendo: Pai, passa de mim esse cálice.
Nessa frase, Jesus abre seu coração para o Pai, desnudando-se diante dele e falando do seu temor. Se a oração de Jesus terminasse por aqui, teríamos um exemplo de quem colocou sua vontade, seus medos, seus temores acima da vontade do Pai. Todavia, a oração do Senhor não terminou aqui. Ele continua dizendo: seja feita a tua vontade. Essa sim é a verdadeira espiritualidade, que não considera a si mesmo como centro de tudo, não é antropocêntrica, antes prevalece a vontade do Pai. Igualmente os apóstolos, que durante a prisão de Jesus fugiram, e que em João 19 a gente pode ler que eles estavam reunidos com portas fechadas, né, com medo das autoridades judaicas, e também em obediência ao que Jesus disse, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, conforme nos ensina Lucas 24. Eles puderam, depois de revestidos, depois de terem obedecidos, eles puderam então enfrentar as autoridades, enfrentar as perseguições, até a morte, alguns deles, nos moldes que havia acontecido com Jesus. Nós também, em nossos dias, nada poderemos fazer se não trilharmos esse caminho. Negar-se a si mesmo, sermos cheios do Espírito Santo e assim fazermos a vontade do Pai. Essa é a estrada que nos conduz à verdadeira espiritualidade. Na Escola de Jesus de hoje, nós aprenderemos sobre as marcas da falsa espiritualidade. E usaremos como texto base o capítulo 11 de Lucas, do versículos 37 ao 52, que eu lerei agora. Diz assim a palavra do Senhor: Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando Jesus, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Palavras duras, né? Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras da primeira cadeira, né, nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens pisam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo essas coisas também nos ofende a nós outros. E Jesus, com a mesma intensidade, né, em palavra bem firme, até dura, ele responde: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com dedos tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas derramados desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste
a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Veja que Jesus, mesmo sendo convidado, ele não deixa de falar com firmeza, né, a respeito da falsa espiritualidade que os fariseus transmitiam. E eles o convidaram para um jantar, né, na intenção de pegá-lo em alguma falta e poder, assim, condená-lo e evitar o crescimento que ele estava tendo em meio ao povo, né? A multidão já o seguia bastante. Então, Jesus combateu essa falsa espiritualidade, apontando as suas principais características. Uma delas é que a falsa espiritualidade, ela prioriza o exterior ao invés do interior. O que vale a aparência, o que vale é o que está sendo visto, o que vale é o que se vê em primeiro plano. Essa é a primeira característica da falsa espiritualidade, são os ritos exteriores em detrimento da atitude interior. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer, né? Isso era um ritual cerimonial. Não se tratava exatamente e somente de uma questão de higiene, né? Eles lavavam as mãos até quando eles tocavam em um gentio, por exemplo. Há muitos hábitos e práticas religiosas que são invenções humanas, né? São coisas que procuram destacar o exterior em detrimento do interior, daquilo que realmente tem maior valor. Dentro dessas tradições, a gente vê algumas igrejas evangélicas não permitem que uma mulher vista, por exemplo, uma calça comprida, né? Que outros proíbem comer uma carne de porco, outros proíbem ir a um cinema e coisas dessa linha, né? E são proibições que nem especificamente, nem diretamente a Bíblia condena. Todavia, são coisas criadas por aqueles que se preocupam com a questão da aparência. É uma tentativa, mera e errônea tentativa de se combater o pecado de fora para dentro, enfeitando o exterior e sendo que o interior, como Jesus disse, é cheio de perversidade, é cheio de maldade, é cheio de sujeira, né? Jesus se contrapõe dizendo: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. É para um convidado usar umas palavras assim, né, em pleno jantar, e ainda os chama de insensatos, né? Ele diz que deve-se lavar o corpo enquanto o coração permanece sujo. É tão incoerente como lavar por fora um prato ou um vaso sujo. O homem precisa ser purificado no seu interior, pois é de lá que procedem todas as maldades. O que Jesus está dizendo é que é de dentro para fora que se faz o conserto. É limpando o interior que o exterior fica visivelmente limpo, né? É um trabalho de luta espiritual interna, é uma questão. Quando somente pelo poder do Espírito e meditação na palavra e oração nós podemos vencer. Essa questão a gente acaba, todos os temas que a gente vem falar sobre ele em escola dominical, em estudos, em grupos de estudo, em estudo bíblico, a gente acaba convergindo para essa questão do poder do Espírito, da direção do Espírito, da meditação na palavra e da oração. São os pilares da nossa vida, são nesses pilares que a gente deve firmar uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade verdadeira. Uma outra marca negativa, falsa da espiritualidade, é que ela valoriza os mandamentos conforme os seus interesses. Utiliza-se a Bíblia como um advogado, por exemplo, utiliza-se da lei. Ele procura brechas, ele procura montar uma interpretação de tal maneira que atenda aos seus interesses, né? E assim
faziam também os fariseus. Para Deus não existe tamanho de pecado. Qualquer pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Mas os fariseus observavam de forma rigorosa o mandamento de consagração dos dízimos, né? Eles dizimavam até de sementinhos, de hortaliças e de coisas assim. Mas eles deixavam de atender os princípios importantes, que é a questão do amor de Deus e ao próximo. Né? Era mais se preocupando em que fossem vistos cumprindo alguns ritos, alguns mandamentos, e desvalorizando coisas de suprema importância, que é a questão do amor a Deus e o amor ao próximo. Né? Nós sabemos que a Bíblia diz que devemos fazer essas coisas. O texto diz, deveis fazer essas coisas e não omitir as outras. Né? Você deve fazer as suas ofertas, sim, mas não pode desprezar e minimizar o amor de Deus e ao próximo. Uma outra marca, falsa marca da espiritualidade, da falsa espiritualidade, é que ela promove o homem e não a Deus. Quando você procura manter as aparências, quando você procura fazer com que as pessoas interpretem uma situação, você está se colocando diante de Deus, você está priorizando o que vão pensar de você em detrimento ao que você deveria passar, que era algo vindo de Deus na sua vida. Né? A verdadeira espiritualidade, ela promove a Deus e humilha o homem. A gente não gosta de humilhação, né? A gente gosta de exaltação. Mas a falsa espiritualidade é centrada no homem. Ela é antropocêntrica, é o contrário do que nós devemos ser, que é a nossa espiritualidade verdadeira. Ela é cristocêntrica, né? Cristo é o centro e não o homem. Ela promove a glória humana. Os fariseus adoravam ser idolatrados. Por isso que Jesus diz, ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira na sinagoga. É para que todo mundo, quando chegasse, os vissem primeiro, os saudassem primeiro e achassem que por estarem sentados nas primeiras cadeiras, eles eram mais importantes, mais espirituais do que os demais. Então eles disputavam, né, entre si esses primeiros lugares na sinagoga. Eles desejavam serviços de todos. Os fariseus também gostavam de ser saudados cerimonialmente nas praças, né? Era uma espécie de glória pública. Né? Nesse caso, eles não estavam nem se lembrando ou se preocupando com ele. A pessoa dele estava em primeiro plano. Eles queriam aparecer por títulos, por suas vestimentas, pela lei escrita e atada em sua testa, em suas roupas, de todas as formas, para que passasse uma imagem de espiritualidade. Contudo, ela não era verdadeira, porque as atitudes deles diziam o contrário. Né? Por isso que Jesus os critica duramente. Infelizmente, a falsa espiritualidade cria até hoje as celebridades religiosas. Jesus revela que a busca pela glória humana é empecilho à conversão a Deus. Como podíeis crer vós que aceitais glória um dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Né? Um texto lá de João, capítulo 5, versículo 44. São palavras fortes, são palavras duras que a gente precisa considerar. Uma outra faceta, uma outra marca da falsa espiritualidade é que ela é uma fonte de contaminação. Né? Se você tem uma vida de uma espiritualidade falsa, de atitudes contrárias aos princípios do amor de Deus ao próximo, à palavra como um todo, isso contamina pessoas que têm menos conhecimento, que são mais frágeis espiritualmente e que estão dando seus primeiros passinhos na fé. Eles são contaminados por essa sua falsa espiritualidade, por esse seu falso procedimento. Porque a verdadeira espiritualidade ela é fonte de cura, perdão e purificação para quem a pratica. O Evangelho de Jesus Cristo purifica-nos da lepra do pecado. Pelas pisaduras de Cristo somos sarados,
da morte, do pecado e libertos do poder do diabo. Mas a falsa religião contamina o homem e torna sua doença espiritual cada vez pior. Por isso que Jesus diz: ai de vós, que sois como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Em Jerusalém, os sepulcros eram caiados, eram pintados, para que as pessoas não transitassem ou tivessem contato com os mesmos. A pessoa que tocasse ficaria cerimonialmente impura. Jesus chama os fariseus de sepulcros invisíveis, ou seja, eles tinham a mesma característica de um sepulcro. Por fora ele era bonito, era enfeitado, era pintado, era adornado, mas por dentro era podridão, era maldade e era perversidade. Observe a quantidade de sepulcros caiados que temos hoje. Pessoas que contaminam as outras com ensinos falsos, pessoas que são enganadas, comercializadas e exploradas. Se quisermos ver uns exemplos desse assim, bem nítido, bem atual, basta a gente ligar a televisão e assistir a alguns programas de algumas linhas, que se dizem evangélicas e sinceramente, tem pouco de evangelho, ou é muito mais voltada para um mercado, para uma empresa, para um negócio, do que para a divulgação do evangelho verdadeiro e de uma espiritualidade verdadeira. É muito simples de detectar. Uma outra faceta da falsa espiritualidade é que ela faz exigências rígidas, mas não fornece poder. A falsa espiritualidade age em dois extremos. Por um lado, estimula as pessoas ao liberalismo ético com todas as práticas de pecado. Por outro lado, coloca fardos pesados sobre as pessoas como penitências, mandamentos e rituais. Jesus critica os fariseus, mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com dedos tocais. Eles utilizavam de regras rígidas e a maioria delas eram regras criadas por eles mesmos e colocavam sobre os ombros das pessoas como sendo lei, como sendo obrigatório, como sendo uma condicional para a prática de uma religião verdadeira. E, no entanto, isso acabavam se tornando peso para aqueles que eram sobrecarregados. Mas aqueles que colocavam esses pesos, eles nem com o dedo queriam tocar nesses pesos. Eles fazem exigências rigorosas, eles criam regras duras. Mas uma marca interessante da gente observar é que os criadores dessas regras, pessoas que saem divulgando textos, ideias, e muitas vezes distorcidas da palavra do Senhor, e que são regras rigorosas, observe, eles não vivem isso. Até hoje a gente tem aí os filhotinhos de fariseus na modernidade. Da boca para fora é uma coisa maravilhosa, é rigorosa, é dura, mas não praticam. Não mudaram em muita coisa dos fariseus dos tempos de Jesus. E essa questão ela é tão fundamental na nossa vida, é tão crucial, é um divisor de águas, porque se nós temos uma falsa espiritualidade, nós estamos baseando a nossa vida em falsos ensinos. Em consequência, somos falsos discípulos, E vamos, como nos ensinou a palavra, vamos contaminar outras pessoas, vamos acabar criando regras rigorosas, demasiadamente rigorosas, Vamos buscar a promoção muito mais do homem do que a de Deus. A gente vai procurar encaixar a palavra do Senhor em nossas vidas. Nós vamos fazer como os advogados, como eu já disse, achar brechas daquilo que nos satisfaça, aquilo que nos interessa. A gente vai priorizar o exterior ao invés do interior. A gente vai se preocupar mais com o que pensam
do que com as nossas atitudes verdadeiras, com as nossas atitudes, se elas estão sendo verdadeiras e de acordo com a palavra do Senhor. E, para concluir, eu até escrevi um pequeno parágrafo aqui, que eu não queria esquecer esse pedacinho. Ele diz assim: é certo que há grandes dificuldades à prática de uma espiritualidade verdadeira. Isso é verdade, né? Cada um de nós sabe o quanto é difícil nós realmente caminharmos e viver a nossa vida pautada em uma espiritualidade verdadeira. Mas essa é a proposta, esse é o alvo, esse é o nosso objetivo. As irritações do dia a dia, os problemas recorrentes que teimam em não ir embora nunca, o desgaste com situações que você enfrenta há anos e não dão trégua, os relacionamentos demasiadamente difíceis, né? Às vezes com as pessoas às quais a nossa relação deveria ser boa e deveria ser espelhos para os descrentes, relações que trazem em seu bojo uma certa interdependência com sua comunhão com o Pai. Ou seja, as nossas relações com as pessoas mais próximas nossas, elas acabam interferindo no nosso relacionamento com Deus, porque a nossa comunhão com Deus, ela passa também pela comunhão com o próximo, né? O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eles estão intrinsecamente ligados. Então, quando pessoas da nossa convivência, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, quando as nossas relações com essas pessoas são difíceis, isso acaba trazendo um reflexo negativo, né, para os descrentes, porque espera-se que a partir desses relacionamentos eles nos firmem, eles nos sustentem, eles nos amadureçam e a gente possa assim ser sal e ser luz para aqueles demais. Por exemplo, né, se nós não conseguirmos nos relacionar com essas pessoas do nosso cotidiano, isso vai trazer uma carga muitíssimo pesada e um enorme impedimento ao desenvolvimento de uma espiritualidade sadia e autêntica, fazendo com que essas circunstâncias tragam uma carga acumulada de pecados não confessados, com os quais fazemos amizade, né, não querendo nos desfazer deles, por nos trazerem certos prazeres. Sem contar mágoas antigas que já têm raízes tão profundas que, para serem extirpadas, arrancariam também nosso orgulho, nossa arrogância, machucaria nosso ego, nos humilharia. Então, para arrancar tudo isso, é um processo doloroso e nem sempre a gente quer passar por ele. Por fim, a prática de uma espiritualidade verdadeira, né, como Jesus, que esvaziou-se de si mesmo e fez todas as coisas na dependência do Espírito Santo, visando sempre a glória do Pai. Assim também nós devemos negar a nós mesmos e, submetendo-nos ao Espírito, buscar a glória do Senhor. Há esperança, irmãos. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Louvado seja Deus por essa palavra e que nós pensemos e meditemos a respeito dela. E que a gente possa ter como alvo, mesmo que com luta, mesmo que com dificuldade, mesmo errando, a gente persiga o alvo de uma espiritualidade verdadeira e a gente consiga discernir aquilo que é falso e possamos tirar isso da nossa vida. Que vocês tenham um bom domingo, na graça e na paz do Senhor. Obrigado.